Fala galera, falando aqui Luiz, o contador de infoprodutor e sócio da Foguete Contabilidade, e eu quero falar hoje com você sobre agências de lançamento e contratação de equipe como pessoa jurídica, como PJ. Isso aqui é algo que é muito comum a gente ver no mercado digital em geral, não é algo específico de agências de lançamentos, inclusive, qualquer tipo de empresa de negócio digital pode acabar em algum momento tendo que fazer uma contratação e optar por contratar um prestador de serviço autônomo, mas PJ. Eu não contrato CLT, eu não contrato estagiário, eu não contrato um autônomo pessoa física, eu acabo contratando ali alguém que tem uma empresa, que tem um CNPJ, que vai me emitir inclusive uma nota fiscal sobre isso. Essa é uma realidade, eu vou aqui focar em agência de lançamentos, mas que o raciocínio você pode também aplicar para qualquer outro tipo de negócio digital, beleza? Então vamos lá, vamos entender qual o risco ou quais os riscos que uma agência de lançamentos ela sofre quando ela contrata a equipe dela PJ, contrata o editor de vídeo, contrata o gestor de tráfego, copywriter, alguém para o suporte, para atendimento, um design, enfim, tem inúmeras possibilidades aí que é de fato uma realidade hoje, tá? Primeiro ponto é que não é ilegal de cara, a gente parar para analisar, você fazer uma contratação de uma outra empresa. Eu contratar um editor de vídeo como PJ para me prestar serviços. Isso, a rigor, não está errado, tá? É uma possibilidade que cabe aí a você decidir. A questão é que tudo que você escolher vão ter os prós e os contras. Quando eu contrato uma pessoa física para trabalhar comigo com carteira assinada, como CLT, eu tenho ali um custo maior muitas vezes, que talvez seja um ônus, mas eu acabo também tendo alguns benefícios de poder contar de uma certa forma, até com uma exclusividade, com um tempo maior de exposição daquela pessoa, enfim. Quando eu contrato uma pessoa jurídica, é a mesma coisa. Eu tenho alguns de cara, alguns benefícios até mesmo financeiros, de não precisar pagar FGTS, 13º, férias ali para a pessoa, enfim, mas que eu também tem uma limitação em relação ao que eu posso cobrar daquela pessoa, porque ela não é um funcionário meu, ela não é um empregado da minha empresa, uma empregada da minha empresa. Então, quando a gente fala de cuidados ao contratar um PJ, eu tenho sempre que lembrar de chopp, tá? Você precisa lembrar de chopp, Chopp, Luiz Chopp, lembra da caneca lá de cerveja, do chopp. Só que esse chopp, inclusive, a gente escreve com S, não é o chopp com C da cerveja, tá? E o chopp nada mais é do que uma sigla que ajuda a gente a entender o que é que um juiz lá de um fórum trabalhista analisa quando alguém coloca a empresa na justiça requerendo um vínculo de emprego. Eu trabalhei para fulano de tal, ele nunca assinou minha carteira, eu emiti a nota fiscal para ele e eu quero reconhecimento do vínculo empregatício. Isso é uma situação comum também de acontecer, tá? Inclusive aqui no Brasil, que a nossa justiça trabalhista, essa funciona muito bem, é célere, inclusive é rápida. Então o que é que acontece? O juiz ele vai analisar o chopp, que são os 5 requisitos que devem estar ali presentes para que eu tenha configurado um vínculo empregatício. Essa sigla, o chopp, ela começa ali com S de subordinação, então eu vou verificar se naquela relação do contratado com o contratante há subordinação. Se o contratado ele segue ali, arrisca tudo que o contratante solicita, A gente vai já analisar melhor esse ponto, inclusive para a questão aqui da contratação PJ. A habitualidade, o H de habitualidade, que é aquele prestação de serviços que é contínuo, Quando eu contrato um CLT, eu tenho a pessoa ali à disposição 44 horas por semana, eu posso ter à disposição até isso, que eu divido ali em 5, 6 dias por semana. Então, a habitualidade é um requisito que também é analisado. Eu tenho um O de onerosidade, ou seja, é um trabalho que não é voluntário. O cara me prestou um serviço, eu pago por ele. Beleza, então eu tenho aí esse caráter também de estar pagando por aquela contratação. Eu tenho, no fim, 2 P's, que é o P de pessoalidade, que é quando eu contrato, por exemplo, um CLT, um editor de vídeo CLT. Aquela pessoa, o fulaninho ali que eu contratei, é ele quem vai me prestar o serviço, ele não pode terceirizar. Eu contratei ele CLT, eu estou contratando a figura dele, do fulaninho ali. Então ele não pode simplesmente um dia não ir trabalhar e mandar outra pessoa no lugar, porque daí não teria caracterizado a pessoalidade, tá?
E o outro P é o P de pessoa física, que para eu contratar alguém, né, e ter um vínculo empregatício, ele ser realmente ali um funcionário, um empregado meu, tem que ser uma pessoa física. Não dá para eu assinar a carteira de trabalho de uma empresa, de uma pessoa jurídica. Beleza. Então, quando o juiz ele analisa um caso que está presente esses 5 requisitos, ele, né, dá ganho ali de causa para o funcionário no sentido de reconhecer o vínculo empregatício. Quem presta serviço como PJ, que emite inclusive nota fiscal, né, para a agência de lançamentos, o que é que pode acontecer? Porque pode gerar um vínculo empregatício, tá? O maior risco aqui é a gente ter um vínculo empregatício, mesmo ele sendo uma pessoa jurídica. Ah, Luiz, mas nem estaria aqui cumprindo esse último requisito, né? O P ali de pessoa física. Exato. Só que numa situação dessa, se o juiz percebe que o cara está emitindo nota fiscal, ele abriu uma empresa, mas foi só para enganar, foi só para fraudar, foi só para dar um migué ali, né? Na verdade, ele nunca foi pessoa jurídica de fato, ele continua trabalhando como se fosse um funcionário. Foi só para dar uma enrolada, né? Para dar ali uma camuflada. Ele desconsidera a personalidade jurídica e ainda assim, né, considera que eu contratei uma pessoa física, tá? Mas aí quais são os 2 pontos principais que você precisa estar ligado, precisa ter uma atenção muito grande quando você contrata ali o teu editor de vídeo PJ, né, o teu gestor de tráfego PJ, o teu suporte PJ, enfim, tá? São 2 desses requisitos. O primeiro, a subordinação. O S ali do SHOP, né, da subordinação, que aqui seria uma subordinação jurídica, no sentido de, né, você ter uma relação onde alguém está acima de outro, onde eu ordeno, né, pegou um pouquinho mal, né, essa parte, mas enfim, onde o contratante ali, ele tem o direito de cobrar, de solicitar algo e que o contratado segue à risca o que o contratante solicitou para a execução daquele serviço. Obviamente que essa subordinação aqui é só em relação à questão de trabalho, né? Então vamos pegar o caso do editor de vídeo. Eu contrato um editor de vídeo para fazer ali os meus Nutellas. Tem aqui um vídeo raiz, eu quero que você extraia pelo menos 10 Nutellas desse vídeo raiz. Beleza, aí eu como contratante vou lá e falo, mas você tem que usar o Adobe Premiere, você tem que usar o Sony Vegas, você não vai usar qualquer software não, você usa o que eu estou aqui te mandando você usar. Você aqui está tirando, né, a autonomia daquele profissional que não é CLT seu, em tese ele não tem essa subordinação aí com você, ele te contratou para te entregar, ele foi contratado para te entregar o resultado final. Tá aqui, né, 10 Nutellas que você quer. O modus operandi aqui, como que eu vou executar essa atividade, aí cabe a minha forma de trabalhar, o meu processo aqui interno. Se eu vou utilizar o OBS, se eu vou utilizar o Camtasia, o Sony Vegas para fazer isso, aqui é uma decisão interna minha. Você não tem poder de interferir. Então aqui é um exemplo, né, que mostra que se eu estou nesse nível de eu contratei o PJ e eu estou direcionando até como é que ele vai fazer as atividades deles, as atividades meio para chegar no final daquilo que eu em tese contratei, eu tenho um risco muito grande de ficar caracterizada aí a subordinação, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão da pessoalidade. O requisito da pessoalidade aqui você tem que ter muito cuidado. Por quê? Se eu contratei esse bendito editor de vídeo e o cidadão, né, eu estou prestes a entrar no lançamento, precisa ali estar num volume maior de trabalho de edição de vídeo, só que o cara adoeceu, o cara viajou, né? Ele tem, é uma empresa paralela, né? Uma empresa ali independente da sua, e ele resolveu tirar umas folgas. Mas ele não vai deixar de entregar o que você contratou dele, né? A produção de entregar ali de Nutella, de editar vídeo, enfim. Aí ele coloca uma pessoa no lugar dele, alguém da equipe dele, enfim, né? Alguém que vai fazer o serviço por ele, representando a empresa dele. Aí você vai e acha ruim. Não, fulaninho, eu quero você, eu contratei você, você é quem vai, é você que eu conheço o serviço, né? Eu quero que você faça as edições aqui que você já sabe como eu gosto, como eu quero, como tem que ser. Aí a gente está correndo o grande risco de ferir o requisito aqui da pessoalidade, porque você está deixando o trabalho pessoal, a contratação pessoal, onde no final das contas você não contratou a empresa do cara, você contratou o cara, né? E aí ele acaba não podendo colocar alguém no lugar dele para fazer o serviço, porque você está exigindo que seja ele mesmo. Nesse caso aqui você acaba configurando também, né, que preencheu o requisito da pessoalidade. E no final das contas, você, quando vê, preencheu os 5 requisitos.
Se esse PJ te coloca na justiça, mesmo que você vá lá argumentar, defender que, nossa, né, mas ele emitia até nota fiscal para mim, né, não era pessoa física, eu contratei ele como pessoa jurídica. Isso tudo cai por terra lá na hora, porque fica configurado que, na verdade, você piorou as coisas, você tentou foi fraudar o que você tinha feito mesmo. Era ali uma contratação de uma PF, né, de uma pessoa física. Pelo menos o que estava acontecendo de fato, o caso concreto, era que ele estava prestando serviço como se fosse um CLT. Aí você vai ter que pagar tudo para trás, retroativo, né, com férias, 13º, FGTS, aviso prévio, todos os benefícios, atualizações de salário, enfim, hora extra, né, vai dar um valor bem relevante na maioria dos casos, tá? Então, cuidado, você que é agência de lançamentos, né, principalmente agência, porque é mais comum acabar contratando ali, terceirizando, contratando profissionais como o PJ, mas serve para qualquer um, tá? No digital, que contrate os serviços de alguém que vá trabalhar para você, né? Como um prestador de serviço ali autônomo, PJ emitindo nota fiscal para você. Cuidado com principalmente esses dois requisitos da subordinação e da pessoalidade. Beleza? Fica ligado, gostou do vídeo, não esquece aqui de dar o seu joinha, comenta aqui qualquer dúvida, comenta aqui algo que você quer saber também para a gente preparar e postar em sequência nos próximos vídeos. Valeu!